Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez aí, com a graça de Deus, né? Dando continuidade aí nas nossas cartas vivas de Deus. Continuando aqui com 2 Coríntios, né? Hoje vai ser 2 Coríntios, capítulo 9 e 10. Estamos quase terminando aí, né? Eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia aqui com uma tradução na linguagem de hoje, mais de hoje, né? Na verdade é uma Bíblia judaico, tradução judaico-cristã, é a mesma nossa. Não tem o que botar e nem o que tirar, né? É só porque geralmente o pessoal fala as traduções, é Almeida, revista, Almeida. E Almeida, apesar de ser uma língua antiga, é bonita também, né? Porque aquele falar pomposo. Só que muitas palavras a gente não usa mais no português nosso de cada dia, né? O que acaba levando muitas pessoas a serem, né? O circo que tá aí, né? O que é gozo? O que é... né? O que é vós me ser? O que é vosso? E aí então na nossa linguagem é só uma tradução na nossa linguagem de hoje. Essa aqui eu prefiro porque o autor original traduziu direto do hebraico, né? Direto dos escritos. Aí teve a tradução por português só, né? Então, 2 Coríntios capítulo 9 e 10. Não há necessidade de que eu lhes escreva sobre a oferta para o povo de Deus. Sei quão desejosos estão e me orgulho disso junto aos macedônios. Digo-lhes, a Caia está pronta desde o ano passado. O seu zelo foi o incentivo da maioria deles. No entanto, envio irmãos para que nosso orgulho em relação a vocês, neste aspecto, não seja vão, ao contrário, estejam prontos. Como lhes disse, pois se alguns macedônios me acompanharem ou se encontrarem despreparados, seríamos humilhados por termos estado tão confiantes. Isso sem mencionar como vocês se sentiriam. Portanto, achei necessário dizer aos irmãos para irem na minha frente e prepararem a dádiva prometida, na plenitude do tempo. Dessa forma, ela estará pronta quando eu chegar e será uma dádiva genuína, não algo arrancado sob pressão. Eis o ponto. Quem semear com moderação, colherá com moderação. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no coração, não de má vontade, nem sob compulsão, porque Deus ama quem contribui com alegria, sabendo o que faz, né, irmãos? Então, Deus ama quem contribui com alegria. Versículo 8. Além disso, Deus é capaz de provê-los com toda a dádiva graciosa em abundância, para que sempre, de toda forma, vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de contribuir abundantemente para toda boa causa, como diz a Torá. Ele deu com generosidade ao pobre. Sua tzedaka durará para sempre. Tzedakah é uma palavra que está em hebraico aqui. Aquele que dá semente a quem planta e o pão como alimento, suprirá e multiplicará a sua semente e aumentará a colheita de tzedaka de vocês. Vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosos em tudo. E por nosso intermédio, dos apóstolos, né? A generosidade de vocês, naquela época, claro, a generosidade de vocês faça as pessoas agradecerem a Deus. Porque a participação nesse serviço sagrado não supre apenas as necessidades do povo de Deus, mas também gera gratidão a Deus, a ser demonstrada pelas pessoas. Ao oferecer esse serviço, vocês provam às pessoas mediante a realização do que lhes foi requerido, que conhecem as boas novas do Messias, isto é, a partilha generosa para com eles e para com todos. E nas orações deles a favor de vocês, que eles possam sentir sua forte afeição pelo fato de Deus lhes ter sido tão gracioso. Graças a Deus por seu dom indescritível, né? Pelo seu presente, né? Desculpa, irmãos, estou um pouco sinusite, rinite, sei lá, resfriado. Mas não chega a ser gripe, eu acho. Agora sou eu mesmo, Saulo, que lhes faço um pedido com a brandura, capítulo 10. Com a brandura e a paciência procedentes do Messias. Eu, o considerado tímido quando estava face a face com vocês, aqui nessa tradução está Saulo, né? Mas eu não sei se no original Paulo não escreveu o nome grego, né? Mas ele, o nome dele tem o mesmo significado no hebraico e no grego, né?
Agora sou eu mesmo, Saulo, que lhes faço um pedido com a brandura e a paciência procedentes do Messias. Eu, o considerado tímido quando estava face a face com vocês, mas intimidador à distância. No entanto, eu lhes imploro que não me force a ser intimidador quando estiver com vocês, como aparentemente terei de ser para com alguns que nos consideram vivendo de forma mundana. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo o pensamento cativo e tornamos obediente somente ao Messias, a Jesus. E quando se tiverem tornado totalmente obedientes, então estaremos prontos para punir qualquer ato de desobediência. Essa desobediência não é aquela que, né, foi falado, isso aqui é para maduros, né? Em Cristo. Vocês têm olhado para a aparência das coisas. Se alguém estiver convencido de pertencer ao Messias, a Jesus, né, deve lembrar-se de que pertencemos ao Messias tanto quanto essa pessoa. Ainda que eu me orgulhe pouco da autoridade que o Senhor nos deu, autoridade para edificar e não derrubar. Não me envergonho. Meu objetivo não é amedrontá-los com estas cartas. Alguém pode dizer, suas cartas são opressivas e poderosas, mas sua aparência pessoal é fraca. Como orador, ele é insignificante. Essa pessoa deve perceber que o que dizemos em nossas cartas, quando ausentes, faremos quando estivermos com vocês. Versículo 12 do capítulo 10. Não ousamos nos comparar com as pessoas que recomendam a si mesmas. Olha aquele irmão, ai, Deus, né? Seríamos estúpidos se procedêssemos dessa forma. Porque o David lá é homem de Deus, faz tudo. Cristo é de Deus. Eu sou de Cristo. Cristo é de Deus. Ele é o espelho. Jesus mesmo falou, aquele que tem o seu mestre, no final ele vai ser como o seu mestre. Então ele é meu espelho. Eu não posso ser o seu espelho, né? Mas quem não conhece Cristo, que bom será, né? Quando ele chegar a olhar para nós e ver, eu vejo o Filho de Deus nele. Será que é assim? Gravatas e paletó a gente vê, né? Não fumar, não beber, né? Como diz Jesus, como os túmulos caiados, né? Por fora bonito, mas por dentro cheio de morte e toda imundícia. Então, primeiro, meus irmãos, e outra também, Jesus disse que nós temos que ser como criança. E o pessoal, porque a criança obedece, é pura. Não é isso que Jesus está dizendo. A criança é a prostituta que admite que é prostituta. É o adúltero que admite que é adúltero. É aquele que está lá na oração e não faz que nem fez o fariseu o religioso lá, sei lá quem é que estava lá. Obrigado, Senhor, porque eu dou a 10ª parte. Você pode até não dizer isso em voz alta, meu irmão, mas você no seu coração acha que eu vou na igreja na segunda, na domingo, na quarta, eu jejuo 3 vezes na semana, né? Ou seja, eu não preciso de Cristo, porque eu tô morrendo na cruz por mim mesmo, Deus. Não, a criança para Jesus é aquele que entrou no templo, bateu no peito e não ousava nem olhar para cima. Senhor, eu não presto. Esse é a criança para Jesus. Porque a criança, meus irmãos, né? Só concluindo aqui, a criança, se você mandar seu filho de 5, se você tiver um filho pequeno, 5 anos, cobrar uma dívida sua, meu amigo, vai lá, vai ali no vizinho, me cobra aqueles R$100 que o pai tá... Não, vou mandar o meu irmão.
que é adulto que nem eu, vai lá e cobra aqueles 100 reais. Meu irmão vai chegar lá, olá, seu fulano, tudo bom? Como o senhor tá passando? Mas é mentira, ele nem quer saber como é que o cara tá passando, ele tá agradando, tá sendo hipócrita. Como o senhor tá passando, tudo bom? Ah, eu vi que o senhor tá criando as galinhas ali. Então, pois bem, cara, o meu irmão pediu pra me passar aqui pra cobrar aqueles 100 reais se o senhor tiver. Tá bom? Aí ele vai pagar. Obrigado, tchau, boa tarde. Tenha um ótimo dia, tá? Muito obrigado. Mas se mandar criança, ela não vai ser hipócrita, ela não vai ser falsa. E eu vou dizer, meu filho, vai lá e cobra os 100 reais. Não esquece de agradecer, não esquece de dizer obrigado. A criança vai chegar lá, pu. Seu fulano, meu pai mandou eu vir cobrar 100 reais. Ah, 100 reais, tá, vou pegar. A criança vai ficar ali. Tá aqui, garoto, beleza? Meu pai mandou dizer obrigado. Aí se o adulto der tchau, ele dá tchau, senão não der. Entendeu? Porque ele é assim, ele não precisa fingir o que ele é e o que ele não é. A criança ele não tá pensando em agradar, entendeu? Ele não é o agradar que se diz, né? Não é o agradar de Cristo. Eu quero dizer que ela sabe que ela é amada por ela ser ela mesma. Ela não precisa ter modos, ela não precisa fingir. Entendeu? E assim é o que Deus está tentando dizer. Ele aceita nós como nós somos. A única coisa que ele diz, vem, me segue. Ele não perguntou para Pedro o que Pedro fez, ele não perguntou para a Samaritana. Então, é assim. Concluindo, versículo 13. Não nos orgulhamos das mentiras alheias a respeito do trabalho concedido por Deus. Ao contrário, orgulhamos-nos da parte que nos foi confiada, e essa inclui vocês. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho? O que aconteceria se não tivéssemos percorrido o caminho todo até alcançá-los com as boas novas do Messias? Mas nos imiscuímos na área de atuação de outras pessoas, não nos metemos na área de atuação de outras pessoas, de outros discípulos. Nossa esperança é o crescimento da confiança de vocês. Estamos contentes com nossa área de atuação para podermos dar continuidade e fazer mais. Ou seja, anunciar as boas novas em regiões mais distantes de onde vocês se encontram. Nossa esperança é não nos orgulharmos do trabalho de outra pessoa. Portanto, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se por causa do Senhor, pois quem elogia a si mesmo não é digno de aprovação, mas sim quem o Senhor recomenda, aquele que ele diz vai. Não, né? Não a quem a torcida do Corinthians diz vai. Então, meus irmãos, esse foi o capítulo 9 e 10, né? E ali no capítulo 10, Paulo continuou com as recomendações sobre ofertas, né? Como a gente foi falado e ele tinha falado no anterior, não é algo que no sentido de obrigação, como ele reafirma ali, é algo nem na hora do impulso, né? Como as pessoas usam irmãos aí, os lobos devoradores, né? Os irmãos, né? Não digo os homens de fé que estão aí na... Porque quando eu falo aqui, irmãos, como eu já falei antes, de placas de igreja, de denominação, é bom que você, às vezes você não sabe ler, às vezes você não tem um estudo da Bíblia, às vezes Jesus chamou você para estar lá também, batendo de frente, tá entendendo? E que não é o meu caso, né? Jesus, eu fui escolhido pelo próprio Messias, assim como Paulo. Então, como eu falei para vocês aqui, eu já fui, já congreguei, já tentei bater de frente, mas o que é do homem é do homem. O que é de Deus é de Deus. Entende? Paulo não vai mudar o judaísmo.
Pedro não vai mudar o judaísmo. Entendeu? O judaísmo vai continuar, porque já foi aniquilado, morto. Entende? Porque toda a Bíblia, até o próprio dito judaísmo, era para mostrar para você e para os judeus que eles não são nada, que o judaísmo não é nada. Era isso que Deus estava mostrando com aquela velha aliança. Você pode levantar o templo, é isso que Deus está falando. Você pode levantar o templo, você pode ter sacerdotes, você pode fazer tudo o que eu ordenei você fazer. Fazer a madeira com tantos metros de comprimento, com tantos metros de largura, botar o ouro por fora, a prata por dentro, guardar lá dentro a pedra que eu dei, botar tudo, cara. Botar tudo. Porque a lei é boa. O problema é tu. Teu coração. Então, meu amigo, eu fiz tudo o que vocês fizeram. Olha a bondade do Senhor. A gente vai dizer que Deus... Não, olha a bondade do Senhor. Porque o amor dele supera a justiça. Então, o que ele está mostrando naquela dita velha aliança é que ela não existe. E nunca vai existir. Porque você, Adão, nunca vai conseguir agradar a Deus. O único que vai conseguir agradar a Deus é o Cristo. E os nascidos dele. Os nascidos de Adão nunca vão conseguir agradar a Cristo. Então é perca de tempo. Se você é nascido de Adão, se você é nascido de Valdemiros, se você é nascido de papas, se você é nascido de profetas, se você é nascido de mulheres, você, seja lá qual for, né, mulheres, pastoras, bruxas, seja lá de onde você é nascido, você tem que ser nascido de Cristo. Entendeu, meus irmãos? Era isso que Deus estava mostrando. Ah, só que ele foi passo. O Senhor, eu quero te teatro, quer me ter. Sim, então ele foi, né, nos explicando toda a paciência. Tem que fazer isso, aquilo. Entendeu? Não, pode falar o que eu tenho que fazer que eu faço, Senhor. Não, peraí. Como é que eu vou falar com criança, né? Então tá, tu quer construir templo? Então constrói. Então tá, então faz isso, aquilo. Se não for essa oferta que Deus quer, entendeu? Resumindo, só Cristo pode dar. Tu não consegue, Adão, Pedrinho, Paulinho, Zezinho, Luizinho, Maria, Joana, entendeu? Rita. Só quem consegue é Cristo Jesus, o Messias. Tá bom, meus irmãos? E eu sei, porque Deus me mostra. E é triste, eu não falo aqui com orgulho ou porque eu sou mais que alguém, não. Porque pela minha própria... Eu não sou nada, cara. Mas o próprio Deus que me escolheu, que me mostrou. E infelizmente, homens de Deus dentro da igreja, dentro das instituições, eu contei nos dedos. Mulheres de Deus dentro da igreja, olha, não sei nem se deu um dedo. Entendeu? É como tá escrito, né, irmão? Dos homens, algum, agora das mulheres. Mas eu tô falando sério, meus irmãos. Principalmente aí, eu não quero falar de política, né? Porque nós somos cidadão e o nosso voto como cristão é secreto. Então você... É que nem torcer pra time, cara. Você torce pra quem você quer. Você não precisa botar camisa. Você não precisa ir no jogo. Mas se você quer ir, amém, né? Não tô aqui criticando. Então é algo que... secreto, cara. Às vezes pode arrumar problema pra tua família por causa disso aí, cara. Entende? Você que é irmão, você pode arrumar um problema para os irmãos em Cristo. Às vezes tu pode estar escandalizando eles por causa disso aí, cara. Às vezes por causa da tua emoção, tu tá falando besteira, induzindo pessoas ao erro, pessoas a coisas que
não convém. Entende, meus irmãos? Então também não brigue por placa de igreja, porque o meu pastor... Não, o meu Jesus tá certo. Isso é o que importa. Igual o apóstolo João. O apóstolo João, ele era o amado de Cristo, né? Como diz ele. Ele não via Jesus como a coisa mais importante, tipo, primeiro Jesus, depois minha mulher, depois meu filho. Não, peraí. Vamos voltar. Primeiro Jesus, minha mãe, meu pai, minha mulher. Não, agora vamos voltar. Primeiro Jesus, depois minha mãe, meu pai, meu filho, minha mulher, meu carro, meu trabalho. Não, João não via Jesus como a coisa mais importante. João via Jesus, isso eu aprendi com o irmão que já faleceu. Lendo um livro, Deus me mostrou o pensamento que ele estava no João em relação. João viu Jesus como a única coisa. Ou seja, ele já não via mais o sol, a lua, as estrelas, conforme ele mesmo, né? Ele diz que ele é o menor, nós sabemos se ele era jovem no sentido de moço, né? Ditos adolescentes, ou de 20 e poucos, ou 30, sei lá. Mas ele era o menor, né? Quer dizer que ele era... Então, naquela idade dele ali, ele não via mais as coisas conforme João, conforme o mundo dele, né? Ele via as coisas no peito de Jesus, conforme o coração de Jesus batendo. Ele não via mais as coisas por ele mesmo, ele via por Cristo. Entendeu? Aí quando Jesus falava, veja o lírio dos campos, veja o céu. João não via mais, não é mais o céu que eu conheci, não é mais... É o lírio de Jesus, é o céu de Jesus. E tu é quem, João? Tu é quem? Tu é pregador, presbítero, discípulo, mendigo, doutor, vagabundo, trabalhador, pecador, certinho, hipócrita, né? Se achão, humilde. Quem tu é, João? Eu não sei. Eu sou... Uma coisa eu sei. A única coisa que eu sei de mim é... Eu sou aquele que ele ama. Por quê? Eu existo. No caso dele. Ele veio me buscar. O que eu sou nem importa. Eu sou aquele que ele ama. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe, desculpa. No nome de Jesus, o Messias.